Estamos de volta aqui, gente, hoje com o nosso livrinho novo, a mais nova aquisição, né, de Bob Goods, porque teve várias novas aquisições aqui, né? E ainda amanhã tem novidade. Então, gente, no vídeo anterior a gente já pintou a capinha, a gente já fez o nosso checklist de pintura e agora vamos colorir um desenho, né? O primeiro desenho oficial do livro aqui. E, gente, fiquei com vontade de pintar este chá da tarde, que é o primeiro, porque eu acho ele muito fofinho, eu acho ele bem bonitinho aqui, dá pra gente fazer bastante verde, né? Eu acho que é um desenho que dá pra gente variar bastante aí. E hoje, gente, vamos usar aqui, como vocês estão amando, né? Muita gente também tem esse marcador, vamos de Shenhui. Então, hoje, somente com Shenhui aqui, nosso kit de 80 cores, tá, gente? Gente, esse é um dos livros mais bonitos, exceto do Dia pra Noite, que aquele eu acho que superou, né? Mas tem tanta imagem bonita, gente. E, inclusive, se você não viu o vídeo anterior, a gente fez um tour por todos, tá? Vou deixar linkado aqui no final para vocês conhecerem todas as imagens. Eu fiquei bem na dúvida do que eu ia fazer, mas resolvi começar pelo primeiro aqui. Então, bora pra pintura, gente. Bom, gente, então já quis começar com a árvore aí, usei o tom 96 aí da Shenhui para fazer toda a base. Veja que eu nem pinto muito linear, assim, aquela coisa, foi sem preocupação. Por quê? Para a gente poder fazer o efeito da madeira aí e ficar bem bonito. E aí eu fui com a cor 93, que é um pouco mais escura, e aí eu fui colocando onde eu imaginei que poderia ter sombras, que é próximo à copa da árvore, ali no finalzinho, né, dos troncos ali, onde a gente consegue ver uma certa profundidade ali no desenho, né, que, que aí eu acho que fica um efeito legal para a gente fazer a madeira. E depois eu peguei um tom mais escuro ainda, que foi o tom 91, e eu vou escurecendo novamente nesses mesmos locais, sempre perto da copa da árvore, embaixo, e vou fazendo alguns risquinhos bem fininhos, assim, para simular que é o efeito da madeira do tronco. Veja que eu faço sem preocupação, gente. E vou mesclando aí todos os tons de marrom aí. Eu acho que fica um efeito legal para a árvore, porque traz uma naturalidade aí para ela. Então, é um efeito que eu gosto muito de fazer. E agora vamos para os verdes, né? Então, peguei o tom 55 aí, que é um tom que eu gosto muito que vem nesse kit, que eu acho que é um verde bem bonito. E veja que nesse caso eu fui pintando em movimentos circulares. Por quê? Eu já quero trazer aí uma certa texturinha de árvore aí para ficar também, gente, mais manchadinho aí, com mais um pouco de efeitos naturalmente do marcador, para não ficar simplesmente chapado. E aí eu vou passando também na parte escura, esse tom mais claro, que é o 59, para dar esse efeito e fazer um degradê, fazer umas manchinhas, e eu acho que fica bem legal fazendo dessa forma, porque aí a gente já aproveita a base do marcador para trazer algum tipo de textura para o desenho. E, gente, realmente eu achei esse livro muito fofo. Eu vi, olha, assim, tem muitas imagens bonitas. E eu achei ele mais bonito que o Dias Quentes. Então, mas eu vou mesclando os dois, tá, gente? Logo a gente já finaliza. Uma coisa que eu aproveito para perguntar: vocês preferem que eu finalize o Dias Quentes para depois começar esse ou eu vou intercalando os dois? Me digam aí nos comentários, tá? O que vocês acham melhor. E aí, gente, eu fui fazendo folhinhas aí com o tom 54 na parte mais escura e o tom 55 na parte mais clara. Veja que, do mesmo jeito que eu fiz um degradê aí com a base, eu vou fazendo um degradê com as folhas. Eu acho que isso dá um efeito super legal. Então, eu intensifico ali as cores mais escuras na parte escura e vou suavizando na parte clara. Na graminha ali embaixo, eu acho que ia ficar melhor um verde mais escuro, então usei o verde 55, que ele é bem escurão, porque a árvore ali estaria fazendo uma sombra. Mas eu peguei o tom 48 e só dei uma manchadinha ali, só para fazer um efeito de grama ali bem bonitinho. Aí eu fui para a segunda graminha, eu já quis usar o tom 46
e mesclei com o tom 45. Porque eu acho que vai trazer uma luz a mais ali no nessa graminha ali, que ela pode estar um pouco mais com o sol batendo, sabe, do que essa outra árvore que tá aqui do outro lado. Então achei que ficou uma graminha bem bonitinha ali, só com o degradê e com as manchinhas do próprio degradê ali. Aí fiz os cogumelos vermelhinhos, como eu sempre gosto de fazer. Depois eu fiz um concretinho ali que parece uma barragenzinha, né, que eles fazem, assim, para as árvores, então fiz um concretinho ali bem simplesinho, somente com pontinhos pretos, cor cinza e pontinhos brancos. Coloquei os pontinhos brancos também no cogumelo ali. E de praxe, né, gente, coloquei essas frutinhas aí de vermelhinho também na árvore, no arbusto ali. Aí, gente, eu queria fazer tons leves nesse desenho, porque eu achei ele bem fofinho, assim, um chá da tarde, uma doceria, uma cafeteria, né? Então, eu quis trazer tons suaves. Então, eu peguei o meu cinza mais clarinho, que é o CG1 aí. Não é o mais claro, é um dos mais claros, né? Que o CG05 é o mais claro. E aí, eu fiz toda a base ali do concretinho. Gente, desculpa que eu tive um problema de iluminação e mudou bastante aí, tá? Mas acontece, né, gente? E aí, gente, com o GG5, eu fui fazendo pontinhos. Veja que o concreto da árvore ali, eu fiz ele mais escuro. Então, para destacar esse do chão, eu quis fazer ele mais clarinho. Então, eu fui enchendo de pontinhos aí para dar esse efeito de concretinho aí que fica bem bonitinho, parece um granuladinho, uns pedriscos, né? E eu gosto bastante de fazer dessa forma. Aí depois, gente, eu peguei um tom um pouquinho mais escuro, que é o GG5, para dar um contraste nos pontinhos. Então, veja que eu vou fazendo mais ali aleatoriamente, para ter um contraste do cinza mais claro, do cinza intermediário, do cinza mais escuro. Eu acho que fica legal fazer dessa forma, que traz uma suavidade, não fica aquele concreto carregado, né? Aproveitei o GG5 para fazer algumas sombrinhas ali nos pés das cadeiras, no pé da mesa, onde tem os pezinhos dos personagens, onde tem alguns objetos, para dar um efeitinho bem legal ali. Aí depois que eu percebi que os pezinhos deles estão, a cadeira é grande para eles, né? É tipo eu quando eu sento nas cadeiras, porque eu sou baixinha, às vezes fico com as perninhas assim balançando. E aí eu peguei uma caneta preta de ponta fina e fui fazendo também ali todos os pontinhos. A caneta de ponta fina, se você usar um marcador, eu acho que fica grosseiro com o preto, por isso que eu sempre uso caneta de ponta fina. Mas se você deixar sem, também vai ficar bonito da mesma forma se você não tiver. Mas você pode usar até uma caneta Bic para fazer isso, que vai ficar legal também. Como eu já tenho essa, eu uso essa, que é mais prático, né? O pigmento sai mais fácil do que uma Bic, mas a Bic dá certo também. E aí fiz mais algumas sombrinhas ali e comecei com a caneta branca. A caneta branca, veja que eu quase não fiz nada, porque como o cinza que eu usei embaixo é clarinho, não teve necessidade, então eu coloquei somente em alguns pontinhos. Aí eu fui para o todo eu escolhi a cor 182, eu quis fazer um todo bem clarinho, com uma cor bem suave, assim, para justamente eu quero conhecer mais os tons mais amenos que vem no meu kit de 80 da Shenhui. Então, para ver como que ficaria um desenho assim com essas cores. E aí eu mesclei com o tom 179, que eles são muito parecidos e eles ficam muito bonitos juntos, um consegue destacar o outro. Então, fiz um xadrezinho ali intercalado no todo, que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Como vocês sabem, eu amo xadrez, né, gente? Então, resolvi fazer um xadrezinho ali. E aí eu quis seguir essa mesma vibe aí dessa corzinha nas cortininhas. Então, eu também fiz elas xadrezinhas, só que eu não fiz base. Eu somente usei a cor, né, o verde ali, para fazer o xadrez. Então, o fundo daí vai ser branco com o xadrez desse tonzinho aí de azul, meio esverdeado, né? Um verde água. É bem bonita essa cor.
E para dar um charminho a mais ali no xadrez, que eu sempre gosto de fazer isso, eu passei a caneta branca ali nos intervalos do xadrez, que eu acho que dá um efeito legal, ele acaba trazendo uma suavidade. E ele até corrige as nossas imperfeições aí, né, de fazer risquinho torto. Eu acho que quando coloco o branco dá uma boa disfarçada e dá uma vivacidade para o xadrez, mesmo sendo uma cor clarinha. Eu acho que dá bastante diferença. E aí, gente, queria manter essa linha, né? Então eu fiz a porta com 179, que é o tom mais escuro aí desses dois, né? Então fiz a porta ali com essa cor. Acho que vai dar um efeito legal pro desenho, porque é uma cor muito suave, né, gente? Ela é bem delicada, assim. Então acho que vai ficar legal. E misturei com o cinza ali na porta. E o cinza eu acho que super combina. Aí eu fiz a paredinha cinza também, porque eu acho que fica bonito essas duas cores juntas, né, como eu disse. E aí também quis usar esse mesmo cinza, um cinza um pouquinho mais escuro, tá, gente? Lá ao fundo das prateleiras, porque eu quero trazer suavidade para esse desenho, então usei uma cor neutra aí. E aí, gente, fiz os batentes também ali da janela, igualzinho à porta, para seguir ali a mesma linha, né? Porque eu acho que vai ficar bem harmonioso assim a gente usar as mesmas cores. E como eu não tenho um tom mais escuro que esse, aí eu fiz a sombra ali do batente com o cinza. Decidi usar um beijinho para prateleira, que eu acho que vai ficar legal também, vai trazer suavidade aí para o desenho. E aí, gente, eu queria fazer a parede, eu estava com uma dúvida, né? Eu não queria fazer tudo cinza, porque eu acho que ia ficar tudo cinza. Ia ficar bonito, mas eu queria testar mais cores suaves que tem nesse kit. Então, aí eu usei o tom 137, que eu acho que ele é bem bonito. Ele é um rosa clarinho, né? Só que eu achei que só ele estava ficando assim, muito chapado, sabe? Muito assim, sem nenhum efeito. Aí eu também achei que o cinza da parede não estava combinando tanto. Aí eu passei esse mesmo rosa na parede por cima do cinza, vejo que ele ficou um pouco diferente, mas eu quis incrementar ali com o 198 também na parede para fazer algumas sombras, porque eu achei que estava muito chapado. E nessas paredes de madeira, a gente sempre vê variações ali, tem a sombra que está batendo, tem tudo, né? Então, eu quis trazer um pouquinho mais de profundidade ali para essas madeiras aí que estão aí. Só que quando eu coloquei o 198, aí eu achei que ficou mais vivo do que eu gostaria. Inclusive, quando eu passo a segunda mão ali para fazer o degradê com o 137, eu vejo que ficou mais ainda aceso, né? E aí, não contente com a parede ali da porta, mais uma vez eu passei o 198. Aí eu achei que ficou mais destacado, sabe? E aí nas outras madeirinhas ali, eu também fiz a mesma coisa, sombreei, passei o 198 e aí eu gostei, porque aí eu fui fazendo sombras, fui fazendo alguns efeitos, eu achei que ficou mais iluminado, sabe? Fiz um degradezinho ali perto da árvore, para deixar mais sombrinha próxima à árvore ali. Aí eu gostei mais. Pena que quando passa a segunda mão, eu achei que o rosa fica muito mais vivo. Eu preferia ele com uma camada só, mas eu achei que ficou bonito. Nos bolos ali, eu também quis manter essa mesma paleta de cores. Fiz um de chocolatinho ali, mas quis manter a mesma paleta para trazer essa suavidade aí pro desenho. Aí eu fui pro vidro, né? O vidro eu optei dessa vez por fazer com o cinza e com a caneta branca. Mas ficou bem suave, né, gente? Eu acho que talvez um azul que tivesse ficado melhor, mas aí como eu já tinha passado a acrílica, eu falei: "Ah, eu vou deixar assim mesmo". Fiz algumas sombrinhas ali na prateleira e também fiz os efeitos de vidro ali no vidro da vitrine. Veja que eu passei a minha caneta de giz líquido, mas como, as cores são claras, ele não pegou. Então eu passei a acrílica para dar esse efeito aí. Aí eu gostei mais do resultado. Então eu passei a acrílica e esfumei com o dedo. Aí ficou mais um efeito meio brilhantinho assim de vidro. Seguindo essa mesma linha, fiz a plaquinha ali toda com o 182 e o 179, que eu acho que ia ficar legal para a estética aí da doceria ou da cafeteria, né?
vamos chamar de cafeteria, né, já que é café da tarde, chá da tarde, né. E aí eu fiz as cadeiras rosinha com 198, sempre mesclando essas 2 cores. Aí eu lembrei do tom 8, que aí eu conseguia fazer uma sombra aí no 198, já que ele é um tom mais próximo que vem nesse kit aí do rosa. E aí para os objetos eu também quis manter, né, então como, o 8 ele é mais escuro, então eu trouxe ele ali para cima da mesa para diferenciar da 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 parede, diferenciar ali da mesinha, né, e fui usando os mesmos tons ali nos objetos, gente, sempre sombreando, deixando um ladinho mais claro, outro lado mais escuro, que eu acho que dá um charminho aí e dá um efeito legal. Para os doces ali eu usei o 131 e o 95. Para fazer com carinha de pão mesmo, coisas de chocolates assim, achei que ficou bonitinho. E para mesa eu voltei com o 182 para ficar tudo na mesma estética aí, e eu achei que ficou legal, porque aí eu acabei sombreando também com o 179. E eu tô gostando bastante, gente, do resultado, porque assim, eu estava reclamando um pouco, né, de que o kit tinha poucas cores pastéis, e essas realmente não são tão pastéis, mas eu acho que deu para trazer uma suavidade para o desenho, assim, usando essas cores mais amenas que vêm, né, então eu fiquei bem satisfeita, assim, com essa mistura de cores. E aí, fiz um xadrezinho ali no estofado das cadeiras para combinar com os toldos, com as cortinas, né, para ser uma cafeteria aí bem fofinha, tudo combinando, né, e fui fazendo mais algumas sombras. Já que eu não tenho tantos tons assim, desse verde que eu escolhi, né, então eu fui passando camadas sempre, ia secando, eu ia escurecendo, ia secando, eu ia escurecendo. Porque para a gente usar, né, escurecer aí o marcador com o que a gente tem. E aí eu fui para a patinha eu quis fazer, laranjinha, o biquinho e as perninhas. Essa patinha eu acho ela muito engraçada, gente, porque essas perninhas finas dela dá um charme nela, né. E aí usei um tom 109, que eu acho bem legal, e sombreei com o tom 131 ali algumas partes para dar um destaque na personagem. Aí eu fui pro gato, fiz as orelhinhas dele ali com um leve rosinha. E aí lembrei, gente, falta o sapato da pata, né? Vamos fazer. E eu quis fazer rosinha também, com azul, porque eu acho que essa mistura de cor fica bonita também. Acho que já usei em vários desenhos, né? Porque eu gostei bastante dessa mistura, né? São cores que combinam. E aí com o 8 eu fiz algumas bolinhas ali entre o xadrezinho. Fui mesclando com um azul mais escuro com um 64, para dar um efeito legal aí, para dar um destaque entre as cores, né? Veja que eu usei 4 cores aí nesse xadrez com bolinha. E depois finalizei com a caneta branca também, fazendo um xadrez intermediário aí. E aí, para o gato, eu quis fazer ele com o tom cinza, o GG1. Eu não queria trazer cores muito fortes para os bichinhos, né? Só que aí eu peguei o GG5 para fazer as manchas do gato. Talvez se eu pegasse o GG3, eu acho que eu ia ter gostado mais, porque eu achei que ficou escuro. Então eu fiz ele bem manchadinho, sabe? Porque gato tem de tudo quanto é jeito, né, gente? Eu já tive gato assim também. Então, gato dá pra gente viajar bastante. Fiz a botinha dele azul, eh, e fiz também ali uma listrinha, né, com o tom 64. Aí eu fui pra bichinha outra aí, que parece a Momô, mas não é a Momô, né. E eu sempre confundo essas 2 e quis trazer o 89, que é um lilás com rosa, ele parece mais rosa, mas ele é um lilazinho, assim. Eh, e aí fiz ali um listradinho também, que eu achei que ficou bonitinho. E para ela eu usei o tom 109, que foi o que eu usei para as sombras da patinha, né. Então acho que trazer cores claras aí ficou legal, e fui fazendo os sombreados com 131.
Fiz alguns fiozinhos ali, mas como os tons são muito próximos, não deu pra gente ter aquela visão do fio, sabe. Até tentei passar outras camadas aí. Tô rouca de novo, gente. E aí eu acho que deu um efeito legal, mas não deu pra sobrepor tanto as cores. E aí fui para os toques de branco finais aí e terminamos, gente. Tá aí o nosso desenho super fofo. Eu achei que ficou fofíssimo, gente. Eu amei, assim, essa combinação de cores. Eu usei os tons mais suaves que tinha aqui no meu kit da Shenhui e eu amei a experiência. E eu espero que vocês também tenham gostado do nosso vídeo de hoje. E, gente, não esquece, já deixa aquele like aí. Se não é inscrito, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal, que aqui tem vídeo todo dia, tá, gente? Tanto nos shorts quanto vídeo longo. Então, um beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.